Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos conversar sobre responsabilidade tributária, uma figura jurídica que está intrinsecamente ligada com o direito obrigacional, com a obrigação tributária em si e com a sujeição passiva, a composição do polo passivo da obrigação. Vejamos, na aula anterior nós vimos a estrutura do direito obrigacional no direito civil, que é a mesma para o direito obrigacional, com algumas nuances e adaptações à realidade do direito tributário, com o direito de ordem pública. Nós temos no polo ativo, como sujeito ativo, o credor, que é sempre a fazenda pública da União, dos estados ou do município. Nós temos o objeto, que é uma prestação, que nós vimos pode ser dar, fazer ou não fazer, a prestação de dar, subdividindo-se em entregar a coisa certa, e dar dinheiro, da quantia certa, que seria obrigação pecuniária. Lembrando que tributo é toda prestação pecuniária em moeda cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. E essa é a conceituação do Código Tributário. Nós vimos que nós temos um sujeito passivo, que é o devedor. Vamos trabalhar um pouquinho mais essa figura na aula de hoje. E vimos um vínculo jurídico. O nosso direito civil, nosso direito em geral, ele trabalhou com duas teorias. Nós temos a teoria monista, em que o vínculo seria composto apenas pela dívida, sem a responsabilidade, a sujeição do patrimônio do devedor ou de terceiro ao cumprimento da obrigação. E nós temos a teoria dualista do vínculo obrigacional, que é a teoria adotada em nosso ordenamento jurídico, e essa teoria divide o vínculo em dois elementos, a dívida e a responsabilidade, que é a sujeição do patrimônio ao cumprimento da dívida. Normalmente, a dívida e a responsabilidade se encontram na figura do sujeito passivo. Essa é a regra do devedor. Mas, às vezes, estão dissociadas. Então, a dívida sem responsabilidade, também a responsabilidade sem dívida. E o tema da aula de hoje é justamente responsabilidade tributária, ou seja, as hipóteses em que a responsabilidade, ou seja, a sujeição do patrimônio ao cumprimento de uma obrigação tributária sem que haja a dívida. É uma figura relacionada ao polo passivo da obrigação. A teoria dualista foi trabalhada originariamente no direito alemão e veio para a nossa legislação por influência germânica. Ela dividiu o vínculo em dívida, Schuld, e a responsabilidade em Haftung, em alemão, e é um conceito bem interessante que é adotado pelas legislações mais modernas. Então, nós temos duas espécies de sujeito passivo no direito tributário, também no direito civil em geral, mas aqui estudando direito tributário, nós temos o sujeito passivo direto, que é aquele em que há a dívida e a responsabilidade no mesmo sujeito. Essa figura se chama contribuinte. O nosso código diz quem é o contribuinte. É aquele que tem relação pessoal e direta com o fato gerador da obrigação tributária. Então, contribuinte é aquele sujeito passivo que tem relação pessoal e direta com o fato gerador da obrigação e que envolve a dívida e a responsabilidade, ou seja, o débito e a sujeição de seu patrimônio ao cumprimento da obrigação. Mas nós temos também a figura do sujeito passivo indireto ou responsável. É aquele que tem somente a sujeição de seu patrimônio ao cumprimento da obrigação, sem que a dívida esteja nele caracterizada. O nosso Código Tributário define o responsável tributário como aquele que, sem ser o contribuinte, é responsável pelo cumprimento da obrigação. Ou seja, sem ser o contribuinte. Isso quer dizer que, sem ter relação pessoal e direta com o fato gerador da obrigação, é definido por lei como responsável pelo seu cumprimento. Isso aqui é uma coisa importante a se fixar, é sempre a lei que define a figura do responsável tributário.
não é acordo entre as partes, não é convenção entre particulares. Sempre a sujeição passiva indireta, ela sempre decorre de texto legal. Ela é classificada em nosso direito, ela é subdividida em sujeição passiva por substituição e por transferência, nessas duas grandes linhas. O que seria isso? A substituição, a responsabilidade por substituição e a responsabilidade por transferência. A responsabilidade por substituição nós temos quando a lei determina que o responsável, ou seja, o substituto, ocupe o lugar do contribuinte, que seria o substituído, desde a ocorrência do fato gerador. Ou seja, por lei, desde o nascimento da obrigação, desde a ocorrência do fato gerador, a lei já define o responsável para o cumprimento daquela obrigação e praticamente ignora o contribuinte. Ou seja, o legislador escolheu uma pessoa que não tem relação pessoal e direta com o fato gerador da obrigação, mas o coloca na posição de substituto do contribuinte para o cumprimento da obrigação. Ou seja, vocês têm que se fixar na sujeição passiva indireta por substituição, ou seja, na responsabilidade indireta por substituição. O responsável, ele substitui o contribuinte desde o nascimento do fato gerador da obrigação. Desde o nascimento, ou seja, desde a ocorrência do fato gerador, o responsável já é o sujeito passivo. O substituto tributário responsável tem não apenas a responsabilidade pela obrigação principal, mas também pela acessória. É bom que isso fique bem fixado. Então, professor, o que seria um exemplo de responsável indireto por substituição? Ou seja, é aquele que desde o início substitui, da ocorrência do fato gerador, substitui o contribuinte no seu cumprimento. E a lei o escolhe porque é mais fácil fiscalizar e arrecadar na figura dele. O objetivo da legislação é sempre isso, facilitar a arrecadação e a fiscalização. Então, um exemplo, imposto de renda. Ele é descontado do salário de cada empregado, mas quem tem que recolher de toda a folha é o empregador. E ele faz as deduções no contra-cheque. Por quê? É mais fácil para a fiscalização verificar a contabilidade empresarial. Então, é um exemplo clássico de responsabilidade indireta por substituição, é a do empregador em relação ao imposto de renda do empregado. Tá? E o que seria responsabilidade por transferência? Nós vimos que a responsabilidade é uma sujeição passiva indireta dentro da obrigação tributária. A por substituição é quando desde o nascimento da obrigação a lei escolheu uma pessoa para cumprir a obrigação. Na responsabilidade por transferência, ela ocorre quando, por previsão legal, sempre que é bom fixar isso, a responsabilidade sempre decorre de previsão legal. Quando, por previsão legal, um fato, após o surgimento da obrigação, a transfere a um terceiro. Ou seja, uma ocorrência após o surgimento da obrigação, a transfere para um terceiro. Nesse caso, o contribuinte não é ignorado, como ocorre na responsabilidade por substituição. Na responsabilidade por transferência, há uma mudança posterior do sujeito passivo da obrigação do contribuinte para o responsável. Essa transferência pode excluir a responsabilidade do contribuinte ou atribuí-la em caráter supletivo. Ela se divide em três hipóteses: de terceiros, por solidariedade e por sucessão. Vamos ver aqui cada uma delas. Por sucessão. Vamos começar aqui por baixo. A sucessão pode ser inter vivos ou causa-mortes. Então, nós teríamos a sucessão, por exemplo. Comprei um imóvel e tem débitos de IPTU no imóvel. No momento que eu adquiri o imóvel, eu passei a ser um sucessor inter vivos. Então, eu passei a ser responsável pelo pagamento daquele tributo, daquele imposto. Causa-mortes, sucessão, transferência por sucessão, causa-mortes.
Eu recebi uma herança relativa a um imóvel, está devendo 3 anos de IPTU, eu passo a ser o responsável pela quitação daquela dívida. Tá? Vamos ver por solidariedade. A solidariedade ela decorre, lógico, da lei, quando a lei define hipóteses de solidariedade, e também envolve pessoas que têm interesse comum no cumprimento da obrigação. Nós temos no 124, inciso 1 e 124, inciso 2. Quando nós formos verificar aqui os dispositivos legais, vamos tocar um pouco nesse assunto. Os efeitos da solidariedade são similares aos efeitos do direito civil e estão no artigo 125 do Código Tributário. A responsabilidade por transferência relativas a terceiro decorre de dever de zelo ou contratual desse terceiro em relação à obrigação tributária. Está ligado a pai em relação ao filho, de tutor, curador. Vamos ver aqui, responsabilidade tributária. Ela pode ser pessoal e exclusiva do responsável. O responsável ele é exclusivamente, totalmente responsável pelo cumprimento da obrigação. É a parte final do artigo 128 do Código Tributário Nacional. Envolve o adquirente, por exemplo, comprei um imóvel, eu passei a ser inteiramente responsável pelo pagamento do IPTU. Para o fisco é isso, eu posso ter até uma convenção particular e acionar depois o vendedor para ele me pagar, mas para o fisco eu sou exclusivamente responsável, totalmente responsável pelo cumprimento da obrigação. Pessoal, do sucessor, do cônjuge meeiro, do espólio também. Nós temos no mandatários, prepostos, empregados. A responsabilidade subsidiária ou supletiva, como o próprio nome diz, o contribuinte ele é parcialmente excluído, ou seja, ele continua parcialmente responsável. É o caso do 134 do Código Tributário Nacional, envolve tutores, curadores, pais, filhos menores. Tá? A substituição ela tem duas características também. Isso aqui normalmente cai em concurso, é uma pegadinha que tem. Nós temos a substituição regressiva, ou antecedente, ou para trás, e a substituição progressiva, ou subsequente, ou para frente. Na regressiva, a postergação, adiamento ou diferimento do momento de recolhimento do tributo. Exemplo, o leite cru, produtor rural versus a indústria de laticínio. Pensem sempre nisso. Para quem é mais fácil fiscalizar, para o fisco, quem é mais fácil para ele fiscalizar e arrecadar o tributo? Do produtor rural, que tira o leite na fazenda, ou da indústria de laticínio, que pega vários produtores rurais e tem a contabilidade e a estruturação mais organizada? Lógico, da indústria de laticínios. Mesma coisa na sucata versus indústria de reciclagem. Vai pegar do sucateiro ou da indústria de reciclagem? Pensem sempre em termos de fiscalização e arrecadação. Esse é o interesse que move o fisco. Então, na regressiva, antecedente ou para trás, a postergação, ou seja, não vai pegar no momento que o leite é tirado da fazenda, mas vai pegar no momento posterior na indústria de laticínio. Mesma coisa com a sucata, não vai do sujeito que recolhe, ele vai ter que pagar o tributo, vai pegar na indústria de reciclagem. Na progressiva, o subsequente ou para frente, ocorre justamente o contrário. Antecipa-se o recolhimento do tributo cujo fato gerador ainda irá ocorrer, ou se ocorrer. Na regressiva, o fato gerador ocorre, mas você vai pagar o tributo depois. Na progressiva, você vai pagar o tributo numa perspectiva de ocorrência do fato gerador. Exemplo clássico é o ICMS em operações sucessivas, que antecipa-se o ICMS em operações sucessivas. Vamos ver aqui o texto legal para ajudar na fixação. Vejam o 128. Ele diz o seguinte: sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei, vejam, somente a lei,
apenas a lei pode atribuir responsabilidade tributária. Então, sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de modo expresso a responsabilidade, ou seja, a sujeição patrimonial de alguém que não é o contribuinte, a responsabilidade pelo crédito tributário à terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação. Ou seja, ele tem que ter algum vínculo ou em relação ao substituto, ao contribuinte, ou em relação ao fato gerador, excluindo a responsabilidade do contribuinte, caso de pessoal, ou atribuindo a este em caráter supletivo, do cumprimento total ou parcial da respectiva obrigação. Então, tem que ser fixado neste artigo, responsabilidade sempre decorre da lei. Artigo 130 do Código Tributário Nacional. Os créditos tributários relativos a impostos, cujo fato gerador seja propriedade, domínio útil, ou a posse de bens imóveis, ou seja, posse ou propriedade, e bem assim os relativos a taxas de prestação de serviços referentes a tais bens ou a contribuições de melhoria, subrogam-se nas pessoas dos respectivos adquirentes. Ou seja, nós estamos vendo aqui uma hipótese de substituição por transferência ao sucessor. Tá? Aí no parágrafo único, muito importante também é pegadinha de concurso, nos casos de arrematação e asta pública é a venda pública do bem. No código anterior era leilão e praça. No código atual, trabalha-se mais com leilão. A subrogação ocorre sobre o respectivo preço. No código, quando eu falo código aqui, é o Código de Processo Civil. E nós temos também, regulando a execução do crédito tributário, a 6.830, que é a Lei de Execução Fiscal. São pessoalmente responsáveis, ou seja, a responsabilidade é exclusiva. E o Código 131 diz, são pessoalmente responsáveis. 1. O adquirente ou remitente, por tributos relativos aos bens adquiridos ou remidos. O sucessor a qualquer título. E o cônjuge meeiro, pelos tributos devidos pelo decus até a data da partilha ou adjudicação, limitada a esta responsabilidade ao montante do quinhão de legado ou da meação. O espólio pelos tributos devidos pelo decus, do falecido, até a data da abertura da sucessão. Então, sempre, isso também é questão de concurso, sempre cai. Lembrar, o espólio pelos tributos devidos pelo falecido até a data da abertura da sucessão. Espólio até a abertura da sucessão. O sucessor e o cônjuge meeiro, pelos impostos devidos pelo falecido até a data da partilha ou adjudicação. Então, sucessor e cônjuge meeiro, partilha ou adjudicação, espólio até a abertura da sucessão. Artigo 132. A pessoa jurídica de direito privado que resultar de fusão, transformação, incorporação de outra ou em outra é responsável. Vocês verificam que a lei define quem é o responsável. Ela é responsável pelos tributos devidos até a data do ato pelas pessoas jurídicas fusionadas, transformadas ou incorporadas. Parágrafo único. O disposto neste artigo, no 132, aplica-se, ou seja, aplica-se a hipótese de responsabilidade tributária aos casos de extinção das pessoas jurídicas de direito privado, quando a exploração da respectiva atividade seja continuada por qualquer sócio remanescente ou seu espólio, ou sob a mesma outra razão. Tá? Importante fixar isso. Vamos continuar avançando. Artigo 133. A pessoa jurídica ou natural de direito privado que adquirir de outra qualquer título, fundo de comércio, estabelecimento comercial, industrial, profissional, e continuar a respectiva exploração sobre a mesma ou outra razão social, sob firma ou nome individual, responde pelos tributos. Então, são as hipóteses que o Código vai trabalhando de substituição. Aqui nós temos o 134 e o 135. O 134, ele está dando o quê? O título da seção Responsabilidade Tributária, 134. Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte, ou seja, ela não é exclusiva do responsável, seria subsidiária, respondem solidariamente com este nos atos em que intervierem, ou pelas omissões que forem responsáveis,
os pais pelos tributos de seus filhos menores, os tutores e curadores pelos tributos dos tutelados e curatelados, porque há um entendimento de dever de zelo, cuidado e responsabilidade nesses casos. Os administradores de bens de terceiros pelos tributos devidos por estes, o inventariante pelos tributos devidos pelo espólio, o síndico e o comissionário pelos tributos da massa falida, os tabeliães, escrivães e serventuários de ofício pelos tributos devidos sobre os atos praticados por eles ou perante eles em razão do ofício, os sócios no caso de liquidação de sociedade de pessoas. Parágrafo único. O disposto neste artigo só se aplica em matéria de penalidades de caráter moratório. Também é importante fixar e sempre cair em concurso esses dois dispositivos. 135. São pessoalmente responsáveis, ou seja, exclusivamente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias, resultantes de atos praticados com excesso de poderes, infração de lei, contrato ou estatutos, as pessoas referidas no artigo 134, que são as que têm dever de zelo e cuidado, os mandatários prepostos e empregados, os diretores, gerentes ou representantes das pessoas jurídicas. Pronto. Eram esses os principais dispositivos que eu queria ver com vocês. Agora nós vamos para a nossa parte de questões de concurso para ajudar na fixação, para vocês terem uma ideia do que normalmente é pedido. Aqui, concurso de fiscal de tributos municipal 2020, ele diz o seguinte: em conformidade com o Código Tributário Nacional, CTN, analise o que se afirma sobre solidariedade e marque a alternativa correta. Na solidariedade, a isenção ou remissão de crédito exonera todos os obrigados, mesmo que se outorgada pessoalmente a um deles. Aqui no direito civil, lembrando das aulas de direito das obrigações, a solidariedade, se outorgada a um deles, não exonera os demais, então está errada. Letra B. Na solidariedade, a interrupção da prescrição em favor ou contra um dos obrigados favorece ou prejudica aos demais. Correto? Está correta essa, está certa. Vamos ver as outras questões por desencargo de consciência. No direito tributário brasileiro, só existe a solidariedade ativa, jamais a solidariedade de devedores. E justamente ao contrário, a fazenda pública sempre é conhecida, os tributos são definidos claramente. Então, o que existe é a solidariedade de devedores e não de credores. Está errado. Letra D. No direito tributário brasileiro, não se pode falar em nenhum tipo de solidariedade. Está errado também. Existe solidariedade passiva. Na solidariedade, letra E, salvo disposição de lei em contrário, pagamento efetuado por um dos obrigados não aproveita aos demais, ao contrário. Se um dos obrigados paga integralmente a dívida, isso aproveita aos demais. Então, a resposta correta aqui é a letra B de bola. Vamos ver a outra questão, auditor de controle interno, 2020. Vamos lá. Em vistas da literalidade do Código Tributário Nacional, que é uma lei extremamente conceitual, considere as proposições e responda ao que se pede. Vamos lá. 1. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto, os mandatários, prepostos e empregados. Está correto, nós acabamos de ler isso no texto legal. Inciso 2, segunda hipótese, né? Em quaisquer casos, a responsabilidade de terceiros só se aplica em matéria de penalidade as de caráter punitivo, justamente ao contrário, só as de caráter moratório. Inciso 3. Nos casos de impossibilidade e exigência do cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte, respondem solidariamente com este nos atos em que intervierem ou pelas omissões que forem responsáveis os pais pelos tributos devidos por seus filhos menores. É o dever de zelo, cuidado, está correto. Ele pede para marcar a correta. Então, nós temos correta 1 e a 3 é a letra D de dado. Vamos ver outra questão. 2019, auditor fiscal municipal. Quanto à responsabilidade tributária, não é possível afirmar que. Não é possível afirmar. Tá. O espólio é responsável pelo tributo devido pelos decúios.
até a data da abertura da sucessão. Não é correto afirmar, isso é correto, então está certo, está fora. Letra B. A pessoa jurídica de direito privado, resultado de fusão, transformação ou incorporação de outra, um em outra, é responsável pelos tributos devidos até a data do ato pelas pessoas jurídicas de direito privado fusionadas, transformadas ou incorporadas. Nós vimos há pouco que esse é o texto legal, então está correto. Letra C. O adquirente é pessoalmente responsável pelos tributos relativos aos bens adquiridos. Nós vimos isso também ainda há pouco, quando tocamos nas hipóteses de responsabilidade e vimos no texto legal. Letra D. Em regra, a responsabilidade por infrações da legislação tributária depende da intenção do agente ou do responsável, mas independe da efetividade, natureza e extensão dos efeitos. Essa está errada. É justamente ao contrário. Ela independe da intenção e depende da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. Então é para marcar a incorreta. Então é essa. Vocês verificam que a linguagem do enunciado não é possível afirmar. Em vez de colocar incorreta e dar uma linguagem truncada, às vezes o candidato está cansado e acaba se confundindo. Vamos ver a letra E, por desencargo de consciência. Os pais respondem solidariamente com seus filhos menores pelos tributos por estes devidos nos atos em que intervierem ou pelas omissões que forem responsáveis. Está correto. Então é incorreta aqui a letra D de dado. Também concurso 2019, procurador do município, ele diz o seguinte: dispõe o Código Tributário Nacional que, salvo disposição de lei em contrário, são efeitos da solidariedade, exceto, vamos lá, a remissão de crédito exonera todos os obrigados, salvo se outorgada pessoalmente a um deles, subsistindo, nesse caso, a solidariedade quanto aos demais pelo saldo. Está correto, é isso mesmo. A interrupção da prescrição em favor ou contra um dos obrigados não favorece ou prejudica os demais. Isso aqui está errado. A interrupção da prescrição em favor ou contra um dos obrigados favorece ou prejudica os demais. Essa aqui está errada, a letra B está errada. Vamos ver as outras por desencargo. Letra C. O pagamento efetuado por um dos obrigados aproveita os demais? Está correto. A isenção de crédito exonera todos os obrigados, salvo se outorgada pessoalmente a um deles, subsistindo, nesse caso, a solidariedade quanto aos demais pelo saldo. Está correto. Vamos lá, outra questão aqui. 2020, fiscal de tributos. Na impossibilidade de exigência de cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte, o agente sobre o qual recairá a responsabilidade solidária pelos tributos devidos pelo espólio, nos atos em que vier a intervir ou pelas omissões em que for responsável, ou nós estamos falando de espólio. Diretor e gerente não é, síndico não é, inventariante é de espólio. Então é a letra C. C de cavalo. Tutor, letra D está fora. Sócio, letra E está fora. 2017, nossa última questão, advogada Codesaima, concurso formulado pela nossa Universidade Estadual de Roraima. Vamos lá. Acerca da responsabilidade tributária, julgue os itens a seguir. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, com pagamento antecipado, não ocorre o recolhimento do imposto antes da ocorrência do fato gerador, pois o momento da incidência do tributo fixado por lei não se confunde com a cobrança do tributo, pelo que o sistema de substituição tributária não agride o ordenamento jurídico. Está correto. Está correta, exatamente. Esse é o entendimento do STJ. Vamos lá, item 2. No entendimento do Supremo Tribunal Federal, a cobrança antecipada de ICMS, por meio de estimativa, constitui simples recolhimento cautelar, enquanto não há negócio jurídico de circulação, em que a regra jurídica quanto ao imposto incide. Também está correto. E o item 3, conforme o Superior Tribunal de Justiça, o credor que arremata veículo em relação ao qual pendia débito de PVA responde pelo tributo em atraso. Isso aqui nós vimos é o parágrafo único
do artigo, vamos ver aqui, parágrafo único do 130. No caso de arrematação em asta pública, a subrogação ocorre sobre o respectivo preço, ou seja, o adquirente não vai ficar responsável pelo tributo. Então, o incorreto aqui é o enunciado 3, que é a letra C. Questão bem formulada pela UE. Tá? Pessoal, aqui eu chamo o seguinte, olha. O STJ entende que o pagamento antecipado não ocorre recolhimento de imposto antes da ocorrência do fato gerador. O momento da incidência do tributo fixado por lei não se confunde com a cobrança do tributo, pelo que o sistema de substituição tributária não agride o ordenamento jurídico. Esse é o entendimento que se tem, está corretíssimo o enunciado. O item 2 também está certo, a cobrança antecipada por meio de estimativa constitui simples recolhimento cautelar, tá correto. Então é isso, pessoal. Agradeço a todos, até a próxima aula.